Graça e paz, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Transformados pela Contemplação. O objetivo desse canal é apontar Cristo realmente e sermos transformados por essa contemplação, né? Contemplando a pessoa de Jesus, nós seremos transformados de glória em glória. E o objetivo desse canal é esse, né? Apontar e exaltar a pessoa de Jesus e levar outras pessoas, né, ao conhecimento da verdade, da sã doutrina, do conhecimento da palavra de Deus. E eu te convido a se inscrever no canal, em nome de Jesus, que você venha a ser ponte para que outros também possam conhecer essa verdade que salva, que liberta, que transforma, tá bom? E peço que você também comente, anotei aqui para mim não me perder, tá, irmãos? Que você comente, eu gosto muito dos comentários, que você dê um like, que você compartilhe esse vídeo em nome de Jesus Cristo, tá, meus amados? E como eu falei, esse é o primeiro vídeo dessa série Romanos, tá bom? Vai começar agora, mas aí nós vamos ter mais ou menos uns 12 vídeos só tratando desse assunto tão maravilhoso que é a salvação pela graça, justificação pela fé, justiça de Cristo, tá bom? Em nome de Jesus, eu conto com a tua parceria, com as tuas orações. Vamos orar? Querido e eterno Deus, agradeço ao Senhor pela oportunidade, que teu Espírito Santo venha estar comigo nesse momento e com a pessoa que me ouve, transformando a nossa vida, completando o incompleto da nossa existência e nos fazendo, meu Pai, adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós vamos começar aqui lendo Romanos capítulo 1, versículos de 1 em diante, tá? Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Aqui Paulo tá se apresentando, né? Mostrando que ele foi chamado por Jesus, qual foi o objetivo do chamado dele. E aí no verso 6 ele diz assim, ó: de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, aqui ele vem dizendo para quem ele está direcionando esta carta. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. O Senhor, ele chama seus filhos e suas filhas hoje também para serem santos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí o verso 8, Paulo vem aqui discorrendo o seu amor, né, pelos cristãos de Roma e o desejo que ele tinha de ver esses irmãos. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então ele começa aqui a elogiar a igreja de Roma, porque era uma igreja que tinha fé. Olha esse assunto maravilhoso. Olha como é importante nós entendermos a questão da fé, da justiça pela fé. Aí o verso 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Aí o verso 12 ele diz assim, ó: isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, né? Olha como é importante a irmandade, né? Estarmos juntos entre irmãos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios.
Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então Paulo diz assim, ó, eu sou devedor. Ele foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E ele diz, irmãos, assim como nós também deveríamos dizer, que nós somos devedores. Devedores, em primeiro lugar, ao Senhor que nos resgatou, que nos deu a salvação de graça. E também devedores àqueles que também nós queremos, né? Agregar aí a esse exército de Cristo. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Aí os versos 16 e 17, eu posso dizer assim que é os versos mais importantes, ou que pelo menos diz o objetivo do livro de Romanos, né? Não os mais importantes, mas aquele que realmente vai diretamente àquilo que nós precisamos entender. Pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. Então, o evangelho de Cristo, Paulo diz assim, é poder. Poder para o quê, queridos? Aí nós vamos entrar aqui no nosso estudo, para a glória de Deus. O que há no evangelho de tão especial? No evangelho, queridos, há poder infinito. Há poder para o quê? Há poder para salvar pecadores arrependidos, por mais graves que tenham sido os seus pecados. Amém? Então, não tem problema como foi a tua vida, né? Daqui para trás, o que você fez de tão errado, se você teve pecados gravíssimos, se eu tive pecados gravíssimos, vergonhosos. O evangelho, irmãos, é poder. Poder para transformar vidas. Poder para salvar pecadores arrependidos, por mais graves que tenham sido os seus pecados. E aonde que entra a justiça de Deus aqui? E o que é a justiça de Cristo? Por que nós precisamos dessa justiça, irmãos? Porque nós não temos nenhuma justiça, meus amados. O próprio profeta Isaías, ele diz lá no livro 64, né, Isaías 64, versículo 6, que as nossas justiças não passam de trapo de imundície. Então nós precisamos da de Cristo, que é perfeita, que é pura, que é suficiente. Então, o que é a justiça de Cristo? É a concessão da própria pessoa de Cristo ao pecador confiante e arrependido. Eu me aproprio pelo arrependimento, pela minha contrição, pela minha confiança no Senhor, da graça, da justiça de Jesus em minha vida. E em virtude da qual Deus me considera como? Me considera justa e me concede vida eterna. Quando eu me aproprio da justiça de Cristo, meus irmãos, Deus, ele olha para mim, né, através de Cristo Jesus, justa. Ele me considera justa e me concede vida eterna. Então é por isso que esse tema é tão importante. Satanás tem tanto ódio desse assunto, e ele faz com que a nossa mente fique bloqueada para entender este tema tão maravilhoso. Nós precisamos nos apropriar da justiça de Jesus, porque nós não temos justiça de nós mesmos. E se nós buscarmos pelos nossos próprios méritos e esforços uma justiça, por melhor, entre aspas, que ela seja, nunca vai ser suficiente, correto? Concordam, meus irmãos, como está na palavra de Deus? É disso que trata o livro de Romanos? Esse tema da justiça, da salvação pela graça, da justificação pela fé? Sim, meus amados. Esse livro maravilhoso, por isso que nós precisamos estudar esse livro, apresenta a verdade divina que traz salvação. Porque apresenta quem, meus amados? O único pelo qual importa que sejamos salvos. Segundo Atos 4, verso 12. Cristo Jesus. O livro de Romanos nos apresenta Cristo Jesus como o único que pode nos salvar. E como nós precisamos estar pertinho de Jesus, nos apropriar de Jesus, né, da sua justiça, olhar e pela contemplação de Cristo sermos transformados de glória em glória. O cristianismo que Paulo apresenta em Romanos é diferente de outras religiões, irmãos? Esse evangelho que é poder, como ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu sou cristão, em outras palavras, ele diz, eu sou cristão com orgulho. Esse cristianismo, irmãos,
que Paulo apresenta aqui em Romanos é diferente das outras religiões? E se é diferente, por que é diferente? Irmãos, o cristianismo é mais do que uma religião, porque as outras religiões têm um característico básico. Sabe qual é o característico básico das outras religiões? As religiões tentam chegar a Deus, buscam chegar a Deus. No cristianismo, irmão, sabe o que acontece no cristianismo? Por que é tão importante e tão maravilhoso ser cristão? Porque o cristianismo é Deus pondo-se em contato com o homem. Glórias a Deus, meus amados. É Deus procurando você, é Deus atraindo você, atraindo a mim. No cristianismo, irmãos, é Deus pondo-se em contato com o homem. Emanuel, Deus conosco. Lembra-se lá de Isaías? Emanuel, Deus conosco. O cristianismo afirma que os homens não acharam a Deus, mas Deus os encontrou. Praticar o cristianismo, irmãos, é aceitar o que Deus fez por nós. Por isso que é tão maravilhoso essa religião, como posso dizer, né? O cristianismo é tão maravilhoso. Entender o cristianismo, entender a salvação pela fé em Cristo é fundamental. Porque e nas outras religiões eles procurando a Deus. No cristianismo é Deus nos procurando, é Deus nos encontrando para nos salvar. E só continuaremos na mesmice, né, da mesma vida medíocre, sem crescimento, só mesmo naquela mesma estagnação de sempre, naquela mesma vida de sempre, se nós quisermos. Porque o Evangelho de Cristo nos dá poder para viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, não é? E qual é a fonte de poder para a obediência por fé, meus amados? Aqui está escrito em Romanos 1, verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Então, o que nos traz o poder? Qual é a fonte do poder para a obediência por fé? Jesus, meus amados, e sua graça. Ela é a fonte do poder. Ele é a fonte do poder. Jesus é a fonte do poder e a graça, que é um presente merecido. O Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, né? E o que vem em primeiro lugar, a fé ou a obediência, irmãos? Elas ocorrem simultaneamente, irmãos queridos, tá? A fé, ela só é real quando há obediência, nunca sem ela. E a fé só se torna fé no ato da obediência. Elas não podem andar separadas, elas andam de mãos dadas, simultaneamente. O Evangelho pela graça não é uma carta de autorização, um documento de autorização para que eu ande agora em desobediência, de maneira nenhuma, pelo contrário, né? Elas ocorrem simultaneamente porque a fé só é real quando há obediência, tá? E nunca sem ela. E essa fé, ela só se torna fé no ato da obediência. Quando Deus pediu para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e fosse para um lugar onde ele ainda ia mostrar, a Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi lhe imputado por justiça. Ele creu, mas ele não ficou só na crença, ele obedeceu, ele saiu da sua parentela e foi realmente para o lugar onde o Senhor tinha mostrado para ele ir, né? Na verdade, que ainda ia mostrar. E por que, irmãos, que o apostolado chama os cristãos de santos? Qual é o seu conceito sobre uma pessoa santa? O que é ser um santo? Romanos 1,7, né? Aqui diz: a todos os amados de Cristo, de Deus, que estáis em Roma, chamado para seres santos. O Senhor nos chamou para sermos santos, meus amados, né? Então aqui santos são aqueles que aceitaram completamente a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Se você aceitou de todo o seu coração a Cristo como Salvador pessoal, você é um santo em Jesus, né? E que permite também que o Espírito Santo os santifique diariamente. Então não para somente na aceitação.
Quando eu aceito a Cristo em minha vida, eu fui justificada pela fé, porque eu aceitei o que Jesus fez por mim na cruz. Mas o processo ele continua. E aí no meu dia a dia, por aceitar o que Jesus fez por mim e viver nessa aceitação, em prol dessa aceitação, eu estou permitindo agora que o Espírito Santo venha imprimir em minha vida o caráter de Cristo. E isso significa o quê? A santificação, né? Então, sermos santos é aceitar a Jesus e permitir que o Espírito Santo nos santifique diariamente, tá, meus amados? Então, isso é sermos chamados de santos. Esse é o conceito de santos. Mais uma vez, aceitar o que Jesus fez por mim e viver e permitir que o Espírito Santo imprime em minha vida a santificação, tá? Diariamente. O batismo do Espírito Santo, ele é diário, todos os dias. Em Romanos capítulo 1, verso 8 a 10, Paulo expressa gratidão, uma grande gratidão. Gratidão pelo quê? A gente já leu, né, todos os versículos de 1 a 17, e aqui ele diz que ele dá graças a Deus, mediante Cristo Jesus, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. A fé dos romanos era uma fé, queridos, digna de elogio. Eles tinham uma fé muito grandiosa, assim como tem que ser a minha e a sua fé, onde as pessoas possam ver que realmente nós estamos caminhando no caminho estreito, no caminho da renúncia, da abnegação. Estamos nos esforçando também, assim como os romanos, né? Os crentes em Roma, os cristãos em Roma, né? Então, ele expressava gratidão pela fé cristã que possuía os crentes em Roma. Pela fé cristã. Eles eram crentes em Cristo verdadeiramente. E nós precisamos ter também esta fé em Cristo Jesus. Então, Paulo procurou descobrir as virtudes de seus irmãos na fé. Paulo louvou o Senhor, né, pela fidelidade dos cristãos romanos. Irmãos, como isso é maravilhoso, louvar a Deus pela fidelidade dos nossos irmãos, pela nossa própria fidelidade e pela fidelidade dos nossos irmãos. E o apóstolo Paulo orou para que continuassem sendo edificados na fé. Como foi maravilhoso para esses crentes em Roma saber que o apóstolo Paulo não cessava de orar por eles, né, queridos? Termos intercessores por nós, pela nossa vida, pela nossa salvação é maravilhoso. Ainda mais intercessores que realmente são homens de fé, homens que não se compram nem se vendam, como era o caso do apóstolo Paulo. Então, muitas das vezes, irmãos, palavras de apreço contribuem para promover a felicidade também na família. Não é só palavra de censura, palavra de repreensão, mas palavras de apreço. Os cristãos em Roma foram louvados pela sua fé. E isso, muitas das vezes, é muito mais edificante, muito mais incentiva muito mais do que a exortação, a repreensão. Lógico, existem momentos que precisamos repreender, exortar. A palavra de Deus é cheia de exortações, repreensões, né? Mas no caso aqui dos crentes em Roma, dos cristãos em Roma, eles mereceram aquele elogio, não é verdade? Então estejamos sempre dispostos a falar palavras de animação aos indecisos e cansados. As crianças também necessitam receber demonstrações de apreço, simpatia e animação. Assim como o apóstolo Paulo, que dispensou ali para os irmãos em Roma aquelas palavras de apreço, de simpatia, de animação. Na família, os casais, os filhos também precisam receber palavras de apreço, tá bom? Não venhamos ser crentes que só chamam atenção, que só repreendem, que só exortam, mas também vamos ser irmãos e irmãs que também elogiam, que também têm palavras de apreço para animar os nossos queridos irmãos também que estão lutando, que estão se esforçando, né, irmãos, nesse caminho. O que o apóstolo quis dizer quando falou sou devedor? Ou eu tenho obrigação para com todos? O que significa isso, ser devedor? Irmãos, ele sentia profunda gratidão
pelo que o Senhor fizera por ele. Muita gratidão. E ele podia perguntar, assim como o salmista, no Salmo 116, onde ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Então, devido ao Calvário, ele estava em débito com toda a humanidade. Você se sente em débito para com a humanidade, pelo que o Senhor fez por você, pela salvação que chegou a você? Você se sente devedor? Você tem aproveitado as oportunidades para pregar, para testemunhar desse poder maravilhoso que salvou a tua vida, que tem salvado todos os dias? Nós precisamos, irmãos, também ter esse mesmo sentimento que Paulo teve. Ser devedor àqueles que também estão na mesma condição que outrora nós estivemos. Precisamos ter esse senso de dever para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo, que está ali moribundo, à beira da morte espiritual e até mesmo física, por conta da culpa, por conta dos pecados. E nós precisamos ir a esses irmãos levar boas novas de salvação. Porque o Evangelho é poder de Deus, irmãos, para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus para transformar, seja qual for a vida, quão miserável foi a vida, mas é poder de Deus para alcançar todos. E a palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Está aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Irmãos, nós temos reconhecido a responsabilidade que temos para com os outros? Como podemos cumprir a obrigação de que Cristo colocou sobre cada um de nós? Não desperdiçando as oportunidades de testemunhar, de pregar, de levar ali o Evangelho. Não desperdice a oportunidade. Pode ser a última oportunidade que aquela pessoa, que aquele homem, que aquela mulher terá de ouvir a palavra de Deus. Então, não desperdice a oportunidade. Irmãos, onde em Romanos aqui no capítulo 1, nós encontramos o assunto da epístola aos Romanos. Sabe em que lugar nós encontramos? Aqui no verso 16 e 17. Aqui nós encontramos o assunto de toda a epístola. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. Desculpa, irmãos, porque eu liguei o ventilador, que está bem quente, né? Aí fico com os lábios meio ressecados por conta do ventilador, né? Mas vamos voltar para cá, que é o que importa, né? Nossos olhos aqui fixos nessa mensagem maravilhosa, nossos pensamentos voltados para cá. Então, meus amados, o que significa salvação? Aqui em Romanos 1,16 nós temos, né, a resposta. Salvação é a libertação do mal, mediante a atuação interior do Espírito Santo. É isso que significa salvação. Libertação do mal mediante a atuação interior do Espírito Santo. Você quer ser salvo? Você quer ser liberto? Então aprenda, ou então busque o conhecimento através da palavra de Deus aqui em Romanos, em toda a Bíblia. O Evangelho é poder para salvar e para transformar. Isso significa salvação, libertação do mal. Total rompimento com os poderes do mal, com Satanás, né? Com aquilo que se refere a ele, né? As coisas do mal, das trevas. Precisamos romper, meus amados, com tudo aquilo que nos faz estagnar na vida cristã. A gente tem feito progresso, mas nós precisamos progredir ainda mais, porque a salvação, o caminho da salvação é um progresso. Nós não podemos, nós crescemos, aceitamos a Jesus, mas temos que continuar progredindo, tá bom? O verso Salmo 37, 39, Atos 4, 12, Efésios 2, 8 e 9 nos respondem de onde que a salvação vem. Mas não vamos ler todos esses versos, tá bom? Mas de onde que a salvação vem? A salvação vem de Deus. Salmo 37, verso 39.
É por meio de quem? De Cristo Jesus. Atos 4, verso 12. Porque não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E não pode ser por obras humanas. Efésios 2 diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Amém, meus amados? A salvação, irmãos, ela tem 3 aspectos. Ela tem o aspecto passado, presente e futuro. Os que creem em Cristo já foram resgatados da culpa, né? E da penalidade do pecado. No presente, estão sendo libertados de seu poder. E no futuro, serão libertados da presença do pecado. Porque quando Jesus voltar, né, todas essas coisas que nós vivemos, irmãos, né? A pressão, a carne que brama para fazer as coisas erradas, tudo isso vai ser eliminado. Porque Jesus, ele vai nos libertar da presença do pecado. Mas para que nós consigamos essa libertação final, nós precisamos primeiro aceitar a Jesus e precisamos estar sendo libertados todos os dias do poder do pecado, vivendo uma vida de santidade, uma vida de consagração, tá? Por que o Evangelho tem poder para nos salvar, irmãos? Por quê? Porque esse Evangelho, o Evangelho que tem esse poder, nos revela a justiça de Deus, tá? O Evangelho é poder de Deus para a pessoa que crê, porque ela experimenta a justiça de Deus. O Evangelho, irmãos, ele redime, ele cura, ele restaura, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Então, por que o Evangelho tem poder para nos salvar? Porque nos revela a Cristo, a pessoa de Jesus. E é só através dele, da sua justiça, que nós podemos ser salvos. E quem que nos apresenta essa proposta? É o Evangelho. Por isso que o Evangelho tem poder para nos salvar. Porque nos aponta a pessoa de Jesus e a sua justiça. Amém? Crendo, a dádiva será nossa? Com certeza. Confessando nossos pecados, de coração, de todo o coração, né? E nos renunciar a esses pecados, resolver entregar-nos a Deus. Se nós fizermos isso, confessar o pecado, renunciar o pecado, entregar tudo a Deus, nós podemos ir a Jesus. E Ele vai nos lavar de todos os pecados e nos dará um coração novo. Nós então cremos, né, que Ele fará essa obra, que só Ele pode realizar. Porque Ele prometeu em sua palavra. Então, meus irmãos, esta é a lição que Jesus ensinou quando aqui na terra. Que o dom que Deus nos promete, devemos crer que o recebemos e será nosso. Se nós cremos, porque Ele prometeu, esse dom será nosso. Nós precisamos, lógico, fazer a nossa parte, né? A nossa parte, a condição é confessar os pecados, renunciar a estes pecados e nos entregar a Deus todos os dias, né, diariamente. E a promessa, a dádiva de restauração será nossa. Como que é manifestada a justiça de Deus em nós, irmãos? Como é que é manifestada essa justiça? A justiça pela fé está firmada na fidelidade de Deus, irmãos. Quando a fidelidade de Deus encontra a resposta de fé da parte do homem, o milagre torna-se possível. Então é manifestada a justiça de Deus. Então, como que é manifestada essa justiça de Deus? Pela fé, né? A justiça pela fé, ela está firmada na fidelidade de Deus. É pela fidelidade de Deus. Deus é fiel. Então, se Deus é fiel, com certeza essa justiça será manifestada. Porque ela vem de Deus. Ela não tem nada de nós essa justiça, irmãos. A única coisa que nós precisamos é responder de maneira positiva a essa fidelidade através da fé, tá? Por que é tão difícil aceitar a dádiva da justiça de Deus, irmãos? Por que é tão difícil entender e é tão difícil aceitar essa dádiva da justiça de Jesus? Sabe por quê, meus amados? Porque a tentativa de nos tornarmos justos por nossos próprios esforços é uma manifestação natural nossa. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer isto, fazer aquilo. Por isso que se torna tão difícil para nós aceitar essa dádiva.
Aceitar a justiça de Cristo, irmão, significa a morte para o próprio eu. Entenderam? E muitas das vezes nós não queremos morrer para o nosso próprio eu. Nós queremos receber tudo de Cristo, tudo de Deus. Mas nós não queremos fazer a nossa parte. E é muito mais fácil confiar em nossas boas obras do que confiar em Cristo. Embora eu saiba que é pela fé que sou salva pela graça mediante a fé, mas eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu quero fazer alguma coisa para ter, assim, entre aspas, um certo merecimento, sabe? Então é por isso, irmãos, que se torna tão difícil a dádiva da justiça de Deus. E a justiça de Deus é algo que não depende de nada de nós. A única coisa que precisamos fazer é aceitar essa justiça pela fé. E essa justiça e esse evangelho que é poderoso, que nos aponta para Cristo e sua justiça, nos dará poder para viver uma vida transformada. Amém, meus amados? O que é a justificação pela fé? Tem uma frase de uma escritora americana que diz assim, escritora e mensageira do Senhor. Ela diz assim, é a obra de Deus em lançar por terra a glória do homem e fazer pelo homem aquilo que não está ao seu alcance, fazer por si mesmo. Isso é justificação pela fé. É a obra de Deus em lançar por terra a glória do homem e fazer pelo homem aquilo que ele não está a seu alcance, fazer por si mesmo. Isso é justificação pela fé. E essa justificação pela fé é indispensável, é imprescindível no processo da salvação. Nós só somos salvos mediante essa fé, essa justiça que vem de Cristo Jesus. Qual era a paixão de Paulo, irmãos? Que paixão que ele tinha e que precisa também ser a nossa paixão? Sabe qual era, queridos? Para concluir, o desejo de pregar o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Essa era a paixão de Paulo. Desejo de pregar o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Sabe por quê, queridos? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus que transforma a pessoa que tem fé. Amém? Que Deus nos abençoe, que te abençoe e me abençoe. E nos ajude a nos apropriar desta justiça que é fundamental para a salvação. Se eu não me apropriar dessa justiça, não tem como ser salva. Porque quando eu não aceito essa justiça, o que Deus vê em mim é trapo, é imundícia, é podridão. Mas eu aceitando essa justiça pela fé que é de Cristo, Deus vai olhar para mim e vai ver ali uma pessoa justa, perdoada e transformada. A resposta a essa justiça, né, que nós recebemos de graça é apenas crer, confiar e viver uma vida de obediência. E esse evangelho nos dá poder para isso. Por isso que nós precisamos aceitar essa justiça através desse evangelho, porque o evangelho é que nos apresenta essa proposta, né? Essa justiça de Cristo. E uma vez que eu aceito por conta desse evangelho que está aqui, uma vez que eu entendo essa proposta de Jesus para mim através do evangelho, eu vou ter poder para viver uma vida transformada. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigada por essa palavra maravilhosa. Muito obrigada, Senhor, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero, Senhor, eu creio, eu quero ser transformado. Eu sei que meu irmão e minha irmã também querem ser transformados. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a entender esse evangelho e a aceitar essa proposta desse evangelho para nós, que é a justiça de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Amém.